Olá, tudo bem por aí? Meu nome é Ivan Lima e é um prazer receber vocês aqui no nosso canal. Você já deve ter visto muitos carrões passando pelas ruas da sua cidade. E aposto que um dos mais bonitos de todos foi o famoso Porsche, um dos carros mais conceituados do mundo. E como a gente aqui da Fatos adora trazer curiosidades para vocês, resolvemos contar a história desta famosa marca e do seu criador, Ferdinand Porsche. Bom, Ferdinand nasceu no dia 3 de setembro de 1875, em uma pequena cidade de nome estranho chamada Maffersdorf, que fica localizada na Boêmia, ou melhor, na época era onde ficava o Império Austro-Húngaro, mas que hoje é onde está localizado a República Tcheca. Desde muito jovem, Porsche demonstrou ter o dom para os trabalhos mecânicos. Ele estudava no turno da noite na Escola Técnica Imperial de Liberec, mas, como a situação financeira da família não era assim tão boa, ele também ajudava seu pai em sua loja durante o dia. Foram anos fazendo uns bicos aqui e ali, arrumando umas coisinhas, até que, quando tinha 18 anos de idade, surgiu uma oportunidade que o colocaria no mercado. Graças a uma indicação, Porsche conseguiu um emprego em uma empresa chamada Bella Eger, em Viena. Se tratava de uma empresa de engenharia elétrica, exatamente o ramo em que Ferdinand mais gostava de trabalhar. E apesar de já ser muito talentoso, Ferdinand sentia que precisava ser ainda melhor. Por isso, ele ingressou na universidade e, apesar de nunca ter conseguido ensino superior em engenharia, não ter um diploma nunca foi um problema para Ferdinand, ainda mais considerando a realidade da época. Depois de cerca de 5 anos trabalhando na Bella Eger, todos os supervisores da empresa ficaram encantados com o talento de Ferdinand Porsche. Por isso, depois de alguns anos na empresa, ele foi promovido a líder do departamento de testes da empresa. E foi nessa época que ele conheceu um homem chamado Luner Ludwig Lohner, proprietário de uma fábrica de carruagens luxuosas. Considerado um visionário, ele previa o fim dos veículos com tração animal e sonhava em um dia conseguir construir um modelo elétrico. Com a ajuda de Ferdinand, eles até conseguiram construir um modelo que possuía um motor elétrico instalado transversalmente entre os eixos, mas estava longe de poder ser produzido em grande escala. Mesmo assim, era um projeto empolgante. A partir da sua primeira criação, vieram outras ideias geniais. Pouco tempo depois, Ferdinand apresentou o Lohner Porsche, que era um veículo equipado com 4 motores elétricos, um para cada roda. Eu falando assim pode até parecer que era apenas mais uma invenção maluca, não é? Mas com esse veículo, Ferdinand entrava para a história automobilística. Ele criou o primeiro automóvel com tração e freio nas 4 rodas, também conhecido por P1 ou Porsche número 1. O veículo circulou pela primeira vez no dia 26 de junho de 1898 e foi um dos primeiros carros licenciados na Áustria. O P1 era uma engenhosidade tão interessante que foi destaque na Exposição Universal de Paris, no ano de 1900. O interessante é que não se tratava de um carro como o conhecemos hoje. O princípio era o mesmo, mas se tratava, basicamente, de uma carruagem com motor. Bom, neste mesmo ano, Porsche resolveu testar a potência do seu motor em uma corrida. O P1 chegou a atingir 56 km por hora, algo incrível para a época. O P1 quebrou vários recordes de velocidade na Áustria e chegou a vencer até um rally em 1901, quando o P1 foi dirigido pelo próprio Ferdinand Porsche. Após o estrondoso sucesso,
foram vendidos mais de 300 P1. E com isso, também veio o reconhecimento por seu belo trabalho. Porsche foi agraciado com um prêmio famoso da época e considerado o engenheiro automotivo austríaco de mais destaque. Em 1902, Porsche prestou serviço militar como simples soldado do Império Austro-Húngaro, tendo servido como motorista do arquiduque Franz Ferdinand, cujo assassinato, uma década mais tarde, desencadearia a Primeira Guerra Mundial. Bom, mas enquanto servia como soldado, ele também continuava seus projetos. Depois de se livrar do serviço militar e após quase 8 anos a serviço da Lohner, Porsche foi chamado para ser gerente técnico da empresa Austro-Daimler. Apesar de ter trabalhado em alguns veículos, a Austro-Daimler tinha foco na fabricação de armas de guerra, como caminhões, canhões motorizados e aviões. Seu nome já estava tão consolidado no mundo da engenharia que, em 1917, ele recebeu até o título de doutor da Universidade Técnica de Viena. Mas, em 1923, ele resolveu deixar a empresa por divergir pensamentos sobre os rumos futuros no desenvolvimento dos automóveis. Meses depois, ele começou a trabalhar na Daimler, na cidade alemã de Stuttgart. Um dos seus projetos mais importantes na empresa foram seus carros de corrida, que dominaram as competições dos anos 1920. Em 1926, a Daimler se fundiu com outra empresa, fazendo surgir a Daimler-Benz. Logo depois, seus produtos em conjunto passaram a ser conhecidos como Mercedes-Benz. Devido a algumas discordâncias, Ferdinand saiu da Mercedes-Benz em 1929. Ele até conseguiu um emprego em outra grande empresa, mas devido à Grande Depressão, ele acabou ficando desempregado. Talvez fosse hora dele começar a caminhar com as próprias pernas. Por isso, em abril de 1931, ele fundou a sua própria empresa em Stuttgart. Sua equipe de trabalho incluía seu filho, Ferry Porsche, com quem projetou o primeiro carro para uma fabricante chamada Wanderer. E logo surgiu uma demanda que impulsionaria ainda mais a sua empresa. E assim surgiu a marca Porsche, que tanto conhecemos hoje. Ferdinand queria construir um modelo de carro que não tinha sido aceito na Daimler-Benz. Ele procurou financiamento para seu projeto, mas 2 empresas que mostraram interesse acabaram desistindo. E quando ninguém parecia mostrar interesse no seu projeto, surgiu um homem que mudaria a história de Ferdinand e do resto do mundo: Adolf Hitler. Hitler e Ferdinand Porsche discutiam um novo projeto da Volkswagen, que em alemão significa carro do povo. O objetivo era exatamente esse: construir um carro para o povo alemão, que qualquer pessoa conseguiria comprar. O governo alemão gostou do projeto proposto por Ferdinand e fez um investimento para que ele construísse 3 protótipos. As exigências de Hitler eram de que o carro pudesse carregar 2 adultos e 3 crianças, conseguir manter uma velocidade média considerável e ter um preço acessível para todas as famílias alemãs. Os 3 carros ficaram prontos no inverno de 1936. E logo depois, a Daimler-Benz, antiga empresa em que Ferdinand trabalhava, foi contratada para construir mais 30 protótipos do projeto. Depois, foi fundada uma cidade para sediar a fábrica, que hoje se chama Wolfsburg, e ainda é a sede da Volkswagen. Sabe que carro foi esse fabricado em parceria com o governo nazista? Não? Nada mais, nada menos que o Fusca. Com a chegada da Segunda Guerra Mundial, o modelo do carro foi muito usado pelas Forças Armadas alemãs, tornando-se um veículo militar. Além disso, Porsche e seu filho também foram contratados por Hitler
para produzir um tanque de guerra para o programa Tigre durante a Segunda Guerra Mundial. A Porsche apresentou um protótipo com um sistema de acionamento avançado que era superior no papel, mas não na prática. Propenso a quebras e falhas cruciais de projeto, uma empresa concorrente conseguiu o contrato para produzir os famosos tanques Panzer. Com isso, vários chassis do Porsche Tiger que tinham sido construídos foram convertidos em caça-tanques chamados Ferdinand. Equipado com um canhão antitanque, a arma de longo alcance poderia destruir tanques inimigos antes que eles alcançassem seu próprio alcance de fogo efetivo. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e com a morte de Hitler, Porsche foi considerado um aliado nazista e foi preso pelos franceses, acusado de crimes de guerra. Enquanto ele estava preso, seu filho tentou levar a empresa como podia, enquanto fazia esforços para tentar libertar o pai. Ferry construiu um carro de corrida Grand Prix, o Type 360 Cisitalia, e com o dinheiro da venda dos carros, conseguiu finalmente pagar a fiança do pai. Ao sair da prisão, Ferdinand aprovou um novo projeto do seu filho, o primeiro carro que levaria o nome Porsche. Posteriormente, Ferdinand Porsche foi contratado pela Volkswagen para a consultoria e recebeu royalties por cada Fusca fabricado. Isso fez ganhar muito dinheiro, já que mais de 20 milhões de Fuscas foram fabricados na época. No final de 1950, Ferdinand sofreu um derrame do qual não se recuperou completamente, falecendo em 30 de janeiro de 1951. Apesar de Ferdinand ter transformado seu sobrenome Porsche em sinônimo de velocidade e esportividade, ele nunca projetou um modelo Porsche, pois essa tarefa ficou para as outras gerações. De todo modo, é incontestável a importância de Ferdinand para a história automobilística. Essa foi a história por trás do homem que criou a marca Porsche. Por hoje é isso, mas nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!